Então, dando prosseguimento aqui a esse nosso treinamento, bom, e agora nós vamos mostrar a técnica de páginas. Como é que funciona as páginas aqui no Calc? Bom, o processo aqui é semelhante ao Excel. Geralmente, normalmente, nós criamos as tabelas, cada tabela, em uma guia de planilha diferente. Então, por exemplo, uma tabela específica vai ficar aqui, outra tabela específica também, e assim por diante. Nós fazemos isto quando nós temos uma tabela diferente. Então, para cada tabela diferente, a gente abre uma nova planilha. Normalmente, a gente não cria uma tabela diferente dentro da mesma planilha. Então, por exemplo, aqui eu tenho as vendas dos meses. E aí eu não vou criar uma outra tabela diferente desta ainda aqui nesta mesma guia de planilha. Eu não vou fazer isto, porque vai ficar desorganizado. Ou seja, eu não vou criar nova tabela aqui do lado. Eu não posso fazer isto. Ou então aqui embaixo. Eu não posso fazer porque as tabelas, cada tabela, existe uma característica diferente. E elas se diferenciam em seus conteúdos, nas formatações, em sua estrutura física. Então, para cada tabela, como nós falamos, nós vamos criando sempre uma nova guia de planilha para poder colocar elas. Entretanto, quando nós temos uma base de dados muito grande, muito extensa, naturalmente, ela vai abranger aqui muitas colunas, muitas linhas, ok? E aí, o que é que acontece? Essas tabelas, elas vão abranger outras páginas. Ou seja, aqui nesta guia de planilha, nós podemos ter várias páginas aqui dentro da planilha. Assim também como esta guia de planilha, dentro dela nós temos também várias páginas. E dentro aqui também temos também várias páginas. Em cada guia de planilha nós temos várias páginas. Então, se eu tivesse aqui uma base de dados muito grande, naturalmente, se ela não couber numa página, ela passa para a próxima página. É isso que nós vamos testar agora. Como é que você vai ver essas páginas? E aí a gente tem aqui uma técnica. Esta técnica consiste em visualizarmos as quebras de página, porque visualizando as quebras de página, a gente vai ter noção de onde começa uma página até onde termina, e depois começa outras. Então, vamos fazer o seguinte, vamos vir aqui no menu Ferramentas, vamos clicar em Opções, e após clicar em Opções, você vai vir aqui exatamente nesta opção, LibreOffice Calc, clicando aqui, ok? E depois você vai clicar aqui, nesta opção, em Exibir. E em seguida, nós vamos visualizar esta opçãozinha aqui, ó, Quebras de página. Quando a gente ativa esta opção, vai aparecer aqui na planilha as quebras de página, que é uma linha tracejada e ela vai ficar mais nítida. Então, vou clicar aqui em OK e vamos lá verificar. Para que eu possa visualizar melhor as quebras de página, eu vou clicar aqui no sinalzinho de menos e aí as quebras de páginas estão sendo visualizadas aqui. Então, está aqui de forma bem sutil as quebras de página. Olha aqui ela. Então, nós temos uma quebra de página, outra quebra de página aqui, está vendo? E assim por diante. Então, aqui é uma página, ok? Então, se a minha base de dados for muito grande e abranger mais colunas, ela vai acabar ficando em 2 ou mais páginas. Então, por exemplo, a minha tabela ela pode ser muito grande, eu vou clicar aqui no botão copiar e vou colar aqui. Olha só, se a minha tabela for muito grande em largura, ela vai passar de uma página. Ou seja, você observa que aqui nessa região é uma página, nós temos aqui a linhazinha tracejada, não é? Deixa eu aproximar aqui para você, ó. Olha só, a linhazinha tracejada, ó. Então, se a tabela for muito grande, ela pode passar para outras páginas. Então, aqui ele foi até a coluna M, onde tem a quebra de página, e 2 colunas foram para outra página. Então, as tabelas, as bases de dados, comumente elas vão ficar em mais de uma página, ok? Então, estas páginas aqui, elas existem não para a gente poder fazer uma tabela aqui, um orçamento, e aqui fazer um cadastro de funcionários, e aqui fazer uma outra tabela diferente. Não. Aqui estas quebras de página é apenas para nos orientar quanto ao modo de trabalharmos com bases de dados que são muito grandes, bases de dados
que em largura vai abranger mais de uma página e também mais de uma linha aqui, ou seja, mais de uma página na vertical e mais de uma página na horizontal. Porque nós temos páginas tanto na vertical, assim, quanto na horizontal, ok? Então vamos fazer o seguinte, para a gente visualizar melhor as quebras de páginas, vamos fazer o seguinte, vem aqui, menu ferramentas, opções, vamos vir aqui em exibir, ainda aqui nesta categoria, LibreOffice Calc, categoria exibir, e vamos vir aqui em ajuda visual, certo? Onde nós temos linhas da grade, e vamos vir aqui nesta setinha e vamos colocar aqui ocultar, tudo bem? Vamos clicar em OK, e aí nós ocultamos as linhas de grade, e agora você vê de uma forma melhor as quebras de página. Então nós temos aqui uma página, aqui já começa outra página, e assim por diante. Olha lá. Então, nós temos várias páginas. Aqui é outra página, páginas na horizontal e também nós temos páginas na vertical, ok? Eu vou diminuir mais o zoom. Olha só. Então, você observe que nós temos páginas na horizontal e vertical. E aí, as bases de dados poderão ser tão grandes que elas poderão abranger várias colunas, ou seja, esta base de dados pode ficar em mais de uma página na horizontal e mais de uma página na vertical, ok? Então, por que é importante que você tenha ciência de que existem estas páginas? Para que quando você se deparar com uma base de dados muito grande e de repente surge a necessidade de imprimir, realizar a impressão de algumas partes, ok? Aí você vai ter consciência de que existem essas páginas. Tá ok? Então, para a gente poder simular, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou aproximar aqui o zoom. Eu vou apagar aqui essa parte em que eu arrastei para cá, que eu colei para cá, não é? Eu vou selecionar, vou clicar com o botão direito, clicar na opção excluir colunas. E vamos fazer o seguinte, uma pequena simulação. Eu vou copiar aqui esta tabela, eu vou copiar e vou colar aqui nesta página, ok? Vamos supor que a tabela que nós temos, ela é muito grande e aí passou para outra página, tá bom? Da mesma forma, eu vou fazer aqui. Eu vou clicar aqui do lado e clicar no botão colar, porque eu já copiei uma vez. Então, nós temos aqui na horizontal 3 páginas preenchidas. E aí eu vou colocar aqui também, colar o mesmo conteúdo. Aqui nesta página, vou clicar aqui, colar também e vou colar aqui. Pronto. Então, vamos supor que, novamente falando, a minha base de dados ela é tão grande que passou de uma página. Olha só, ela ficou assim em 3 páginas na horizontal e em 3 páginas na vertical. E aí, se de repente eu quero imprimir algo desta base de dados que está aqui nesta página específica, ou então nesta página específica. E aí nós temos aqui também as técnicas de numerar, de fazer a numeração destas páginas. Quando eu quero imprimir também, aí nós temos as técnicas de realizarmos a impressão de determinadas partes. Eu quero imprimir apenas o que está na página 1 e o que está na página tal, na página X e na página Y. Então, a gente pode fazer isto, tá bom? Então, se você me acompanhou, você salve aqui as alterações do jeito que se encontra. Vamos salvar. E aí, no próximo vídeo, na próxima aula, nós vamos ver outras técnicas de como numerar estas páginas e de como realizar a impressão delas. Nos vemos lá na próxima aula. Até lá!